Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meus prezados ouvintes da Rádio Meimei, muito prazer, nós voltamos a esse microfone com o nosso Pense Nisso, que é um espaço reservado para apresentarmos alguma informação importante para o conhecimento da doutrina espírita e principalmente para a percepção de que a doutrina espírita está integrada com os conhecimentos da época, conhecimento de todas as áreas de estudo, de pesquisa da humanidade, principalmente a ciência. Mas também a filosofia, a sociologia, a psicologia, a antropologia e todas as ciências que falam a respeito do homem, do ser humano, e que dão a entender que nós não estamos aqui por acaso, nem pela primeira e tampouco pela última vez. O tema de hoje é um tema bastante discutido no meio espírita, trazido em várias obras, temos várias obras a respeito, mas ele começa, evidentemente, com Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, depois com o Livro dos Médiuns. Trata-se da relação entre a mente e o corpo. Então, nós vamos falar a respeito dessa relação, demonstrando que nós, como espíritos imortais, trazemos conosco de outras vivências, de outras experiências, uma mente já encaminhada para o nosso processo evolutivo, cheia de problemas, evidentemente, porque nós somos seres imperfeitos, mas também com a capacidade de se reformar, com a capacidade de se refazer e de se tornar um elemento positivo no processo evolutivo da humanidade. Desde o século XVIII, o século XVIII foi de 1801 a 1900. Desde o século XVIII, o filósofo René Descartes, que era filósofo matemático francês, tentando reiniciar a filosofia que vinha fazendo há longos séculos, várias considerações sobre o ser humano, ele criou uma frase que lhe serviu de ponto de partida para a sua nova etapa de pensamento filosófico, e até hoje é muito citada. Trata-se da frase: penso, logo existo. Você já pensou sobre isso? O que pode significar esse penso, logo existo? Descartes reduzia a vida humana à capacidade de pensar. Ou seja, ele dava a capacidade de pensar tudo aquilo que o homem pode conquistar na vida. E, de fato, tem razão. Porque o que nós vamos levar dessa vida? Nem o corpo nós levamos. Nós vamos levar a nossa capacidade de pensar, de criar os nossos sentimentos, a nossa memória, nossas recordações. Vamos levar a nossa imaginação e tudo aquilo que diz respeito à mente, ao espírito, ao pensamento. Então, penso, logo existo, é uma frase muito forte. E assim, pensar, raciocinar, criar é o que nos diferencia do quê? Dos nossos irmãos animais. É o que nos faz humanos. Você é humano porque você pensa. E que nos cria uma expectativa infinita, porque nós costumamos pensar com o infinito, e nós nem conhecemos. Quer dizer, nós somos capazes de pensar naquilo que nós nem conhecemos. Veja que interessante. E que nos faz sentir que somos seres imortais, porque somos detentores dessa faculdade extraordinária que é o pensamento. André Luiz, em suas obras psicografadas pelo Chico Xavier,
afirma que os animais também pensam. Você sabia disso? Mas o que diferencia o pensamento humano do pensamento animal é que o pensamento humano é um pensamento contínuo, enquanto o dos animais é fragmentado. Ou seja, o contínuo é que é uma linha contínua, é infinito. O pensamento vai longe, não termina aqui. O animal praticamente vive o momento presente. Está voltado para o que está acontecendo agora, e no lugar onde ele se encontra. Tendo em vista a sua necessidade de sobrevivência. O animal pensando agora, tem que sobreviver, não posso morrer, não posso deixar ser devorado, né, por aqueles que querem se alimentar do meu corpo, que são os predadores. Por isso mesmo, os animais parecem sofrer menos do que nós. É ou não é? Por quê? Porque o pensamento humano, nosso pensamento, o seu pensamento, vive passeando entre o presente, o passado e o futuro. Nós não pensamos só no que está acontecendo aqui ou agora. Nós pensamos além do tempo, em que nem aconteceu ainda. Somos capazes de pensar. E a imaginação? E a nossa criação mental? Os animais não têm isso. Somos capazes de pensar em algo que não vemos. Somos capazes de criar imagens de coisas que não existem. Por isso, imaginação. Criar imagens. Viver o imaginário. Raciocinar. 1 mais 1 são 2, 20 mais 30 são 50. E eu sei porque são 2 e são 50. Eu sei. Eu sou capaz de demonstrar isso. Então é um pensamento, é o raciocínio, é o meu raciocínio. Criar uma memória ilimitada, estabelecer relações, deduzindo, antecipando acontecimentos, prevendo acontecimentos. Somos capazes de prever coisa que não aconteceu ainda. Eu posso deduzir que ela vai acontecer. Isso é próprio da inteligência humana. Criar uma infinidade de soluções para um mesmo problema. Tudo isso e muito mais do que isso nos distinguem dos animais e representam um grande avanço na escala evolutiva do espírito. É claro que isso também nos faz sofrer mais que os animais. Porque os animais não sofrem por antecipação. E também não sofrem muito pelo que já aconteceu há muito tempo. Fugiu da vivência deles. Nós não. Somos capazes de guardar mágoa de coisas muito passadas. Somos capazes de sofrer o que ainda não aconteceu e não vai acontecer. Veja o pensamento, como que é o nosso pensamento. O pensamento, de fato, é o mais elevado atributo do ser humano. É o que nos identifica com Deus. Quando a Bíblia fala que Deus nos criou imagem e semelhança, isso se refere ao pensamento. Que nós somos criação de Deus. E Deus cria tudo pelo pensamento. Nós somos produto do pensamento de Deus. Veja como é interessante isso, pensar sobre isso, para nos valorizar como seres humanos, como seres imortais. Você não vive sem pensar. Nem um instante você pensa mesmo quando você está dormindo.
O que é o sonho? Se não é também produto do pensamento. Você está ligado ao que nós estamos falando aqui, ao que eu estou falando aqui? Raciocinando e confrontando com as suas ideias para julgar se eu estou falando certo, se estou falando errado, se isso é cabível ou se é um absurdo. Isso você vai julgar. É a capacidade de julgar que o ser humano tem. Veja que coisa interessante. Tudo que o ser humano descobriu, criou, em todas as épocas da humanidade, desde a época mais primitiva, partiu do seu pensamento. Primeiro, ele cria no seu pensamento. Depois ele materializa aquilo que ele criou. Desde a descoberta do fogo, a criação da roda, milhões de anos atrás, antes de nós até a era da chamada inteligência artificial que estamos vivendo hoje, a era do computador, a era do robô, tudo que existe nasceu primeiro onde? No pensamento humano. O engenheiro vai construir uma casa, o arquiteto. O que primeiro ele faz? A planta da casa. Antes da casa existir, a casa já existe no seu pensamento, ele já vê a casa pronta no seu pensamento, ele já vê as paredes erguidas, ele já vê os cômodos distribuídos, já vê a copa, a cozinha, banheiro, sei lá, quarto, jardim, quintal. Quer dizer, o indivíduo já pensa isso, e esse pensamento que o profissional está tendo veio do proprietário, porque o proprietário quer uma casa assim, 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 assim. Eu quero, aí vamos ver, aqui tem uma revista que tem modelos de casa, vamos ver. Então, primeiro ele vê a revista, depois ele imagina como é que vai ser a sua casa. No entanto, meus amigos, o homem tem esquecido que a sua saúde física e mental depende da qualidade do seu pensamento. Ele esquece mais que a capacidade de pensar veio de Deus. E que, segundo o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando falamos de inteligência suprema, é o pensamento supremo. É o pensamento perfeito. Embora todos nós tenhamos a capacidade de pensar, dificilmente procuramos compreender mais a fundo essa notável faculdade. Pensar é fácil, nós pensamos a todo momento, e nós não queremos saber o que é o pensamento. Basta sentir que nós pensamos e acabou. Mas, se nós prestarmos atenção no nosso pensamento, nós vamos ver que ele está intrinsecamente ligado com a nossa condição mental, com a nossa condição espiritual, com a nossa saúde. Fazem parte do pensamento várias operações mentais, como, por exemplo, o raciocínio, é pensamento, a memória é pensamento, o sentimento que eu tenho para com as pessoas é pensamento. Quando eu vejo a pessoa, a minha relação com ela é de simpatia, antipatia, amizade, inimizade, o que eu acho a respeito dela, como é que eu a vejo. Eu crio então um sentimento em relação a ela, as crenças, a minha fé, a fé que eu tenho em Deus, que eu tenho na minha religião, a religião que eu sigo, a imaginação que eu crio, as minhas criações mentais, os meus sonhos que eu tenho todas as noites. Logo, meus irmãos, o pensamento é responsável pela nossa vida interior, pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Não devemos esquecer disso. Convém lembrar ainda que as operações mentais, como o raciocínio e o sentimento que nós citamos agora, estão interligadas. Um vive em função do outro. Quando peço para você, por exemplo, pensar numa pessoa que você conheceu na infância, que foi o amigo da infância, automaticamente você vai fazer um esforço de memória
até que a imagem dessa pessoa surja na sua tela mental. Você fala, eu lembro do fulano, eu lembro da fulana. Quer dizer, imediatamente aquela imagem surge na sua tela, que você lembrou. A sua memória permitiu que você trouxesse desse arquivo da sua memória a imagem dessa pessoa. Mas não é apenas a imagem. Também surge aí os seus sentimentos. O que você pensa? Você gosta dessa pessoa ou não gosta? Ela é simpática ou antipática a você? Era sua amiga, seu amigo? Ou sua inimiga, seu inimigo? Eram pessoas que você apreciava ou que você desprezava? Quer dizer, já vem o sentimento de amor, de ódio, de indiferença, né? Surge do pensamento. Surge em consequência do pensamento. Então você está criando uma imagem de uma pessoa que você conviveu na infância, se lembrou do nome dela e acabou se lembrando dela. Mas você não lembra dela assim como se fosse uma fotografia, 3x4, por exemplo. Não lembra. Você lembra dela agindo. Você lembra dela com uma pessoa agindo, como que ela vivia, como ela era, como ela falava, a voz dela, você se lembra da voz dela. Você se lembra do que ela fazia ou do que não fazia. Depende das observações. Mas veja como o pensamento é algo dinâmico. Não é algo parado. Não é uma imagem que você projeta na tela como se fosse um slide, não. Ela é uma imagem que movimenta e que pensa, e que age, e o sentimento você cria em relação a ela. Emmanuel, desde os seus primeiros escritos, desde a década de 1930, por intermédio do Chico Xavier, que era muito jovem naquela época, vem insistir na delicada questão da relação mente e corpo. O livro Pensamento e Vida, de autoria de Emmanuel, que você deve ler, oferece várias páginas que elucidam como se dá a relação do pensamento com a nossa mente, com o nosso corpo. André Luiz, outro espírito médico, que viveu no Rio de Janeiro, no início do século XIX, ele vem em seguida para falar sobre o pensamento, né? Ele passa a comentar vários escritos como o nosso pensamento influi a nossa vida, não só em nosso estado mental, não só em nossas lembranças, mas em nosso estado de saúde, nosso equilíbrio emocional, em nossa vida interior. Lembra que nós somos muito suscetíveis de influências negativas que muitas vezes partem de nós mesmos e vem nos causando ansiedade, angústia, depressão. Tudo isso vem do pensamento. Na verdade, hoje se sabe que o pensamento é um fator decisivo na nossa saúde. E os estudos que a medicina realizou a respeito são muito recentes. Mas desse estudo resultou uma importante área médica chamada medicina psicossomática, criada a partir dos estudos de dois grandes cientistas, Robert Eder e Nicholas Cohen, ainda na década de 1980. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, um dos principais braços da ONU, Organização das Nações Unidas, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Quer dizer, você não tem saúde porque o seu corpo está bem. Se a sua mente também está bem. Se você está bem com você mesmo. Se você é confiante, se você está trabalhando, lutando, vivendo a vida como deve viver. Emmanuel, por sua vez, define saúde como perfeita harmonia da alma. Veja a definição de Emmanuel. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Ele nem fala em corpo. Por quê? Porque muitas vezes o corpo não está bem. Mas a pessoa está bem consigo mesma. Isso aconteceu muito com o Chico. Então, Chico, você está tomando tanto remédio, você está doente? Fala, meu corpo está doente, mas eu estou bem comigo mesmo. Eu estou bem, estou feliz. Estou me tratando, estou me cuidando. E estou feliz.
Não preciso não estar sentindo nada para ser feliz, porque minha mente está em equilíbrio, eu estou bem comigo. Um fenômeno curioso que chama a atenção de todos é o conhecido efeitos placebo, que você certamente já ouviu falar. É um comprimido sem nenhum princípio ativo, feito com farinha de trigo, mas quando ele é apresentado ao paciente que está, por exemplo, com uma dor de cabeça, ele toma o comprimido e a dor de cabeça passa, pode levar-se, então, a essa condição de curado. Um efeito do comprimido? Será que foi o comprimido? Que não tem nenhum princípio ativo? Não, é claro que não. Quem o curou foi a mente dele. Veja o poder da mente. O que é isso, então, meus amigos, se não a força do pensamento? Que mecanismo consegue ativar a produção de endorfina no cérebro a ponto de extinguir na pessoa a sensação da dor? Ora, não há outra explicação a não ser a ação do pensamento ou o convencimento de que trata de efeito de um anestésico eficaz. Logo, se o simples pensar de uma pessoa é capaz de modificar um sintoma, com certeza ele pode fazer muito mais que isso, porque ele pensa o dia inteiro. Se ele tiver com o pensamento em alta, é claro que ele vai ter menos problemas. Mas se ele tiver com o pensamento em baixa, vai ter mais problemas. Aliás, todos os problemas, inclusive de saúde. Aliás, hoje, com o progresso da neurociência, utilização de aparelho capaz de mostrar, de monitorar as atividades cerebrais, aparelho de neuroimagem, ficou plenamente comprovado que o pensamento é um dos fatores que mais influi em nossas condições de saúde, principalmente. Condições emocionais, principalmente. Na década de 1950, os fisiologistas americanos Meyer, Friedman e Ray Rosalind, a partir de suas pesquisas, classificaram 2 tipos de personalidades psicossomáticas. O tipo A, que é o das pessoas mais cometidas de doenças cardiovasculares, quer dizer, é o pensamento dela negativo que vai provocar ou agravar doenças cardiovasculares. Notadamente o infarto do miocárdio, que apresenta certas características como ambição, competitividade, imediatismo, preocupação física e mental, muita dedicação ao trabalho, raiva, tensão, hostilidade. Isso causa problema que pode se transformar em doença. Esse é o tipo A, que causa doenças cardiovasculares. Causa ou agrava, às vezes ele já tem a doença por outras causas, mas agrava a doença. Né? Então, ambição, imediatismo, raiva de alguém, tensão, hostilidade, querendo hostilizar alguém. O tipo B já são as doenças reumáticas. Apresentam os seguintes traços: tranquilidade, muita lentidão, não compromisso com imediatismo. Mais recentemente, a doutora Lydia Temelhoff, da Universidade da Califórnia, criou um terceiro tipo, tipo C, que tem tendência ao câncer, destacando-se os seguintes traços: sentimentos reprimidos, sentimentos que você não cuidou deles, não tratou deles, fugiu, jogou lá dentro do inconsciente, mas nem vê. Não pode. Nós temos que encarar o sentimento, que ele seja ruim, e saber enfrentá-lo, para mudá-lo. Aí nós vamos precisar de ajuda. Então, sentimento reprimido, dificuldade de autoafirmação, raiva contida, a pessoa tem raiva e ela não exterioriza isso. Isso pode realmente trazer doença. Não que ela vai lá e vai atacar a pessoa que não, mas ela tem que encontrar meios de poder sublimar esse sentimento, dar evasão a isso, né? E ela precisa até de ajuda, às vezes ajuda profissional, de um psicólogo, por exemplo, ou mesmo um centro espírita, ela pode já ajuda lá, né? Profunda desesperança. Embora esse enfoque dado pelos cientistas seja materialista, porque eles não
leva em conta o espírito, não podemos ignorar o valor dessas pesquisas, são muito importantes. O espiritismo marcha ao lado da ciência, sabe disso. Sabe dizer até que ponto funcionam as leis físicas e onde começa o aspecto espiritual dessas leis. Meus amigos, minhas amigas, o nosso pensamento cria o nosso mundo mental. E nós, seres humanos, somos muito mais mentais do que físicos. Na base de todas as doenças está o nosso pensamento. Se nós nos entregamos à doença, se nós acreditamos nela, é claro que isso vai contribuir para que a gente continue doente ou agrave a doença que tem. Mas se nós acreditamos na medicina, se nós acreditamos na prece, na oração, no fato da gente orar, ir lá no centro, ir lá na igreja, procurar os meios que possam nos atenuar, no psicólogo, no médico, em qualquer um que possa nos ajudar a superar esse problema, nós vamos liberar disso. Por isso, desde a Grécia Antiga, os pensadores já afirmavam que a mente sã pode garantir que tenhamos o corpo são. Mente sã, corpo são. Isso quer dizer que a mente vem antes do corpo. Desse modo, podemos afirmar que o pensamento é o mais elevado atributo do ser humano e o mais elevado indicativo da presença de Deus em nós. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos e aqui, se Deus quiser, voltaremos para falar sobre outros temas. Fique com a Rádio Meimei, continue com a sua programação, temos muitas coisas boas para oferecer nessa rádio, inclusive agora com imagem, muitos programas com imagem, e você vai valorizar na medida que você sentir que isso vai ter um efeito sobre você. Porque toda mensagem positiva tem um efeito positivo sobre nós. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe. Que assim seja. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!